Porra, e aí comecei, cara, e nunca mais parei de cantar. Aí, pô, comprei meu primeiro apartamentinho, as coisas começaram a dar certo. Meu pai, na época que eu era garoto, ele precisava de um advogado, assim, pra ajudar ele. Aí eu passei no vestibular pra direito, passei em 10º lugar, bicha. Sozinho, estudei sozinho. É passei, mesmo? Mas só pra ajudar o meu pai. Só Pode pra ajudar encostar, o meu pai. pode levar Não, opa, ele. obrigado. Aê. Desculpa aí. Ele vai com você, pode ir. Só pra ajudar o meu pai. E aí eu comecei a estudar direito, tocava na noite pra pagar a faculdade, aquelas coisas de jovem, então. Você chegou a se formar em Direito? Não, quando eu passei por 4º ano, meu pai faleceu. Aí eu parei em frente à faculdade, comecei a chorar. Do outro lado da calçada tinha um bar. Tinha um cara tocando. Cheguei e falei assim, quanto tu vai ganhar hoje? Assim, o cara falou, 300. Toma aqui, me dá um violão. Eu toquei, sei lá, de 8 até as 2 da manhã. Ali você extravasou Pra sua eu dor. me despedir da faculdade, que eu não ia voltar mais ali. Não queria aquilo. Aquilo era só pra ajudar meu pai. E aí, cara, eu fui viver minha vida. Não acreditava que eu fosse dar certo. Não acreditava mesmo. Mas você também não tinha outros planos, ou tinha? Eu pirei, né? Eu fiquei, por exemplo, quando meu pai faleceu, eu dei gastrite hemorrágica, né? Eu comecei a vomitar sangue, né? De tão mal que eu fiquei, assim. Eu fui salvo na rua, cara. Minha história é muito louca. Minha história é muito louca. Pois comece a contar. meu Começa pai, do começo. Meu pai faleceu, eu tinha 20 anos, sei lá. E, porra, foi uma porrada tão grande, mas tão grande, que eu, tipo, meu mundo caiu, mano. Tipo, perdeu o sentido tudo. Eu tava fazendo direito pra ajudar meu pai. O sentido da minha caminhada tava muito do lado Tinha uma dele, convivência entendeu? muito grande. Porra, eu com 13 anos eu aprendi a dirigir, olhando ele dirigir, porque ele precisava de ajuda, né, mano? Eu com 13 anos eu frequentava as casas das meninas, Você é o mais Titiolina, velho, Léo? Barbarella. Você é o mais velho? Não, eu sou do meio, que apanha do mais velho e não pode bater na porra do mais novo. Do meio você sofre. É, brabo. E os outros dois tinham essa relação próxima também? Não são da música? Como é que é? Não. Eu era mais chegado, assim. Eu sempre fui mais chegado. E aí, desculpa, você tava falando que daí com 20 anos foi o seu momento de... E aí, tipo, o mundo caiu. Não sabia se eu ia pra lá ou pra cá. Eu fiquei Primeiro eu tive gastrite hemorrágica, fui salvo por uma família assim na rua. Eu tava passando, uma vizinha do meu bairro, assim, entendeu? Eu tava passando, a filha olhou pra mim e falou assim, você não é o filho do Tim? Eu falei, sou. Nossa, meus sentimentos pelo seu pai. E ela olhou dentro do meu olho, né, cara? Eu tava tão mal que eu não me via mal assim no espelho. Ela me olhou assim, mãe! Mãe! Aí ela deu um berro, mãe! A mãe veio, dona Orcélia. Olhou pra mim assim, mãe, esse aqui é o filho de mãe. Ela fez a mesma coisa, olhou pra mim. Menino, você tá bem? Eu tô, sim, senhor. Tá até fraco pra falar. Tô sim, senhora, tô bem. Vem cá, entra aqui um pouquinho. Aí ela fez Você já almoçou? Não tinha comido nada. Não, ela fez um macarrão, um ovo mexido. Eu dei uma garfada, 2. Bum, comecei a vomitar. Quando saiu o sangue, ela estava arrumando a casa, essa senhora. Nunca tinha visto na minha vida. Ela catou a bolsa dela, seu Hernande, o marido dela, um homem inteligentíssimo, PhD, não sei, sabe, brabo. Um negro, família braba mesmo. Avisa pro seu pai que eu tô indo com o filho do Tim Maia no hospital, que tá acontecendo isso aqui, eu só volto quando eu tiver o resultado de tudo. Você não tava sentindo nada? Não, Assim, eu tava vomitando, mas eu não sentia dor. É uma coisa que é uma... A gastrite hemorrágica, né, ela é uma coisa interna, você não sente Mas dor. antes disso, antes desse momento que você começou a vomitar, Não, eu não sentia dor. Eu só vomitava sangue. De vez em quando dava vomitadinha. Meu garoto, eu não tava nem aí. Eu achei, tá lá, machuquei. Mas aparentemente eu tava você bem, tava assim, eu pálido. achava que eu tava meio pá. Eu sei que é o seguinte, saí da casa dela 2 da tarde, voltamos tipo 11, meia-noite. Ela com uma lista de remédio, de remédio, comprou tudo assim. Chegou na casa dela, subiu no quarto, conversou com o marido dela veio, olhou na minha cara, assim. Você tá bem, meu jovem? Eu tô melhor, senhor Hernandes, muito obrigado. Aí foi pro quarto dele, porque ele sempre foi muito calado. Aí ela chegou para mim e falou assim, meu filho, olha só, tem 2 formas de você ir embora da minha casa. Uma, se a sua mãe vier buscar você. 2, quando o tratamento desse remédio, todos aqui acabarem e você estiver curado. Qual das 2 você prefere? Eu falei, olha, eu não tenho como pedir a minha mãe para vir me buscar, eu tô sozinho no mundo. Aí ela falou assim, filha, vai ali, arruma um quartinho da empregada e ajeita para ele. Fiquei 2 meses na casa dela. Sua mãe tinha falecido? Não, mas a minha mãe estava longe, é uma outra história. E aí fiquei 2 meses na casa dessa senhora, ela cuidou de mim e tal.
E aí passou. Nossa, eles te acolheram assim, nunca tinham Do te nada. visto na vida. Em menos de 24 horas, em 10 horas. Assim, já estava na casa da família e sou amigo deles até hoje, claro. Nesse momento em que ela te encontrou, você estava morando sozinho? Você Eu tava... morava na casa do meu pai, onde era o estúdio do meu pai. Eu fiquei 1 ano, eu e 3 cachorros velando o estúdio do meu pai. Eu ficava tomando conta das coisas e ilustrando, assim, saca? Ilustrava o microfone, ilustrava os pratos, a bateria, a mesa. Não deixava juntar poeira. E aí, normal. nesse momento que ela te encontrou, daí você não voltou mais pra esse lugar? Pra morar, não? Não, eu fiquei esse 1 ano inteiro ali nessa casa. Era perto da minha casa, ela era vizinha do meu pai, só que eu não conhecia aqui do bairro, entendi. entendeu? Talvez ela te conhecesse de vista. Me viu na televisão, Sim. aquele lance, a família e tal, que faleceu e tal. A gente ficou meio falado naquele momento ali. E aí a menina viu e chamou a mãe e ela foi, te acolheu, te levou pro ela hospital. cuidou de mim. Meu Cuidou Deus, de mim. que Foda, loucura. Que loucura. Foda foi mais, vai além. Tipo, foi um período assim que eu fiquei meio mal com a minha cabeça, assim. Então, tipo, eu passava muita fome, assim. Eu me impus, assim, um autoflagelamento muito foda, saca? Pela perda do meu pai. Como se você assim. merecesse. Pô, sei lá, eu não tava lá pra ajudar ele. Por que eu deixei isso acontecer? Não sei. Pô, eu queria estar com ele, sei lá, queria ir embora também. Sei lá, muita coisa passou na minha cabeça. É muito Foi um difícil período a gente... que eu fiquei muito doidão. Eu acho muito difícil a gente conseguir respeitar o livre-arbítrio dos pais da gente. É muito doloroso pra isso, gente, isso, né? Tipo assim, por exemplo, quando eu comecei a fazer show, eu fazia show aqui em São Paulo, morava em Sorocaba, eu vinha pra cá. E aí, logo que eu comecei, tinha um restaurante que apoiava a gente. Era um restaurante, imagina... Era professor em Sorocaba, nunca tinha comido, sei lá, o McDonald's era um evento no mês, sabe? E aí começou esse restaurante a apoiar a gente. E eu queria muito levar a minha mãe. E minha mãe, ela não queria ir porque ela ficava incomodada dela não ter roupa, de não saber se comportar, de não... E eu ficava revoltada, de tipo assim, caramba, eu tô tendo a oportunidade de levar e ela não... Então, é difícil a gente respeitar as decisões que os pais da gente tomam... Sim. Da vida deles. A gente quer... Meio que a gente quer inverter a coisa e falar, não, vem cá que eu vou cuidar de você agora. Só que não dá, a gente não tem autoridade pra mandar, saber que, né? às vezes eles se sentem melhor, assim. Não indo. E a gente tem que entender e respeitar, mas é difícil pra Meu pai, gente. por exemplo, não sai do bairro, cara. Não sai da Zona Norte ali. Não sai de lá. Que se for pra viajar, pra descer pra praia, ele não vai. Ele prefere ficar ali na região. Ele prefere trabalhar. Tem uma amiga assim também. Ele não sai. Quero ver pra eu levar pro Líbano. Esse cara. Pai, vamos sair da Zona Norte? Vamos só uma vez pro Líbano. Meu pai ainda, o bairro é muito pra ele. Ele não sai de casa. o pãozinho, se na padaria R$1 pra entregar é 10, ele paga 10. Pra não sair de casa. Nossa, A calçada já é demais pra eles, né? Mas enfim, a gente vai se deparando com umas coisas assim dos nossos pais que a gente não tem. A gente só vai... Se a gente for entender, às vezes nem entende nunca, mas se a gente for entender, vai ser muito lá na frente, né? E aí você acabou se perdendo de si e depois se encontrou. Voltou pro eixo. Mais uma vez eu fui salvo na rua. Eu tava andando, meu pai tinha um amigo, dono de um bar lá no Recreio chamado Caçoá. Aí o César é o nome dele. Só pra eu entender, isso foi antes ou depois da gastrite? Amiga, foi depois. Tá. Nesse período de 1 ano. Meu pai faleceu, eu tive esse problema de gastrite. Logo na cara, a porrada foi tão grande que eu... Aí você ficou 2 meses lá. Fiquei 2 meses. E voltou pro... Aí, não, tipo, a casa dela era aqui, a minha casa ficava aqui, numa quadra. Tipo, eu era vizinho de quadra dela, assim, da casa do meu pai. Era só pra você ser acolhido, pra você tipo, ser é que eu cuidado. não tinha ninguém na minha casa, não tinha rango, não tinha nada, tá ligado? Aí eles cuidaram de mim. Aí eu fui... A coisa mudou aqui, nesse exato ponto aqui. Eu tava... Se era de tarde, eu tava com esse violão, andando na rua, indo pra praia, sentar pra tocar, pra pensar. Esse violão te acompanha, cara. Aí passei em frente a um bar chamado Caçoá. O dono do bar chama-se César, amigo do meu pai. Existe ainda? Existe, tá lá até hoje. Outro dia eu fui lá, até filmei, assim, contei essa história, que uma hora eu vou postar. E aí ele me chamou, e aí, Léo? Pô, cara, como é que você tá, menino? Pá, não sei o que, pô, César, tô bem, então, senta aí. Faz um baião de 2 num nó de corda aqui. Pai botou assim, mano, eu vi o troço, eu comi tudo. Eu, tipo, na hora foi sem pensar, sabe, o instinto da fome. Aí ele olhou pra mim assim, sabe quando ele olha assim? Fulano, traz mais 2, traz mais um desse, traz mais uma caixeira, traz mais um... Botou aqui, cara, eu comi tudo. Nossa. Quando eu acabei de comer, eu fiz aquela do... Ai,
Porra, cara. Ele falou assim pra mim, Léo, vem aqui todo dia, toca no intervalo dos caras, que porra, tu vai rangar aqui com a gente. Aí eu toquei. Eu tocava no intervalo do show do Jorge Versilo, pelo Prato de Mineiro. Nossa, cara. Quando o Jorge tocava na noite. Que demais! E aí a música, mais uma vez, me resgatou, me salvou, né? Porque aí eu comecei a tocar, aí me deram um diazinho que não tinha nada, aí um diazinho que não tinha nada eu já fiz alguma coisa, tal, aí já começou a dar grana, aí já me bar não sei onde me chamou, aí a música vem. Tic, tic, tic,